Rapaziadinha, depois de uma década, finalmente saiu o episódio novo do nosso Mano Creitinho. E cara, aquele recadinho insano. Caso você já assistiu, a parte nova vai estar marcada nas descrições. E caso você não assistiu, assiste tudo aí, meu parceiro, que tá insano demais. Eu tenho certeza que tu vai adorar essa obra, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Então, espero que vocês gostem. Então fique com o vídeo e deixa a merda do like e se inscreve no canal, retardado mental. Então nós começamos a nossa obra da seguinte maneira, com uma mãozinha cheia de ketchup numa pedra. Então nós vemos um demônio, e na frente desse demônio tem um humano, ele se levanta, e na hora que ele se levanta, começa a introdução, seu Deus morreu, a humanidade abandonou o ouro, e calma, recomeçando. E reverenciou engenharia arcana. Até que nós se tornamos escravos de si mesmo. Então nós vemos um Cleitinho todo lascado segurando a espada e ele fala: como isso é justo? E na frente do Cleitinho aparece o demôniozão puxando a espada. E não é a espada de baixo, é a espada da bainha. Então o Cleitinho parte pra cima do demôniozão e o demôniozão levanta o braço pra poder dar a espadada no Cleitinho. O Cleitinho xinga: como caralho isso tem sentido? Então o Cleitinho vai pra cima do demônio cheio de vontade de cagar, porque podemos ver que a cara dele é bem feia e acontece uma explosão. Bum! Pega os efeitos sonoros. O melhor jogador de fantasia pós-apocalipse morreu. Então aparece o Cleitinho sendo abduzido por restos terrestres. Falei até errado, brincadeira. Podemos ver o Cleitinho todo lascado e aparentemente tá morto. Então corta para o verdadeiro Cleitinho xingando: que desgraça de jogo pago miserável. Claro que ele não falou isso, mas ele tá xingando porque para ele poder jogar tem que pagar. É, o capitalismo, filho. Acho que eu falei certo, capitalismo. Kim Jong-soo, 22 anos, estudante. Vou continuar chamando ele de Cleitinho porque ficou da hora. Cleitinho ou Juninho? Vai ser Cleitinho, tá ligado? Então o Cleitinho fala: como isso pode ser justo? Então ele reclama porque tá morto e fala mais ainda: como caralho, o cara que não gasta nada com o jogo vai aproveitar essa merda de jogo. Então corta lá pra dentro do jogo e o demônio fala: você é bem forte pra quem não gasta nada. Você deve estar triste porque eu estava jogando no modo automático o tempo todo. Ave Maria, o bicho tá humilhando, coitado. E o Cleitinho, que não é burro nem é nada, manda ele dedê. Então coisa ruim fala: mas essa luta foi legal. Hahaha. Nunca vi um jogador pobre jogando tão bem. Então podemos ver que o coisa ruim tá dando pau no Cleitinho e no Juninho. Então podemos ver o Cleitinho na vida real cheio do ódio, chamando o coisa ruim de arrombababá do. Então ele grita: como essa porra é justa? Eu acabei de perder para um burro. Eu tenho mais de 10 mil horas nessa merda e ainda perco. Como isso é possível? Como isso pode ser chamado de jogo? Isso é um jogo que literalmente você só ganha se for pagando. Eu acho que o idiota sou eu, porque eu fico perdendo meu tempo com um jogo desse. Vou fazer minha missão diária para depois eu ir trabalhar. Aí eu vou arrastando um pouquinho para baixo para poder ler, tá ligado? Aí a obra acaba de descrever como é a minha vida. Olha só o que ela fala: uma pessoa sem vida social, alguma que é apenas estudar, trabalhar, comer e dormir. Esse sou eu. A única diferença é que eu não estudo e nem trabalho. Ai, eu sou merda. Parece o tigrinho pro Prota poder tá clicando e tentando ganhar alguma coisa de bom no jogo. E o nome do bagulho do botão é tiro grátis. Que merda, né? Então ele clica e aparece uma caixa brilhando muito. O que será que vai vir? Então o Prota fala: o quê? Um baú de prata. Aí ele fica chocado. Aí mesmo que ele faz aquela cara de cagar e fala: o quê? Parece ter vindo alguma coisa muito rara pra quem não gasta dinheiro no jogo. Como eu sou um gênio, um vidente, veio um demôniozão de rank SSS. Mas que porra é essa? Eu acabei de ganhar um demônio celestial. É celestial. Puta merda, é sério isso? Eu acabei de ganhar um demônio celestial. Literalmente esse é o melhor boneco do jogo, eu não acredito. Vou falar que a chance de tirar ele no tiro livre é de 6%. Rapaziada, só querendo falar que eu cansei de ficar narrando igual um retardado doente mental com parafuso a menos e vou começar a narrar um pouquinho mais sério, tá? Eu vou parar de brincar. Então o Prota no meio da rua começa a dançar igual um retardado, parecendo eu, e começa a comer
comemorar, eu ganhei o boneco mais raro do jogo. Ganhei o boneco mais raro do jogo. Esse vai pro Ghost de 2024. O Ghost quer dizer o melhor jogo do ano. Um bagulho assim. Então o Prata fala, agora eu vou evoluir esse carinha. Consigo evoluir esse carinha só de ficar famoso. O jeito mais fácil de evoluir esses personagens nesse jogo seria usando o personagem que você já evoluiu antes. É ele rindo, não eu. Eu não tenho mais inveja desse Chiquinho. Eu gastei zero money nesse jogo. Eu uso todos os meus personagens para evoluir o meu demônio celestial. Então ele começa a usar todos os personagens dele para poder estar evoluindo o demôniozão dele. Então aparece o painel do jogo SR, Demônio Celestial, nível 1. E o Prota fica felizão apontando o celular para cima e ele vai atravessar a rua sem olhar pros dois lados. Então eu já tô até imaginando o que poderia acontecer, né? Ele atravessando a rua, ele fala, eu tenho um demônio celestial. E parece que tá vindo o caminhão do Senkai. E como é regra, o caminhão do Seikai bateu de frente com o nosso Cleitinho. E o Cleitinho olhando pro caminhão fala, não, nem fudido que isso vai acontecer comigo. Então o Cleitinho acorda e quando nós vai ver... Não aconteceu nada, ele acordou na cama de um hospital. É o Prota, hã? O que está acontecendo? Que eu estou no hospital. Ele pensando que ia pra um Senkai. Ah, até parece, mano. Então a cabeça do Cleitinho começa a doer, ele começa a se lembrar da hora que o caminhão tava vindo na reta da direção dele. E como ele pôde se lembrar, o caminhão conseguiu desviar. Então tá explicado porque ele não foi para o outro mundo. Então o Cleitinho fala, é verdade, eu fui atropelado pelo um fudendo caminhão do Senkai. Ele falou isso. Sério, ele falou isso, eu não tô brincando. Então a enfermeira, Guerreiro Kim, você acordou. Aí o Proto, que? Guerreiro Kim? Até eu não tô entendendo. A enfermeira fala, aguarde um momento, chamarei o médico. Então o Proto em pensamento, o que está acontecendo? Por que estão me chamando de Guerreiro Kim? Então nós podemos ver a plaquinha da cama dele. Nome, Guerreiro Kim. Idade e sexo, masculino, 22 anos. Motivo, blá 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 blá. Então o Proto com aquela cara de idiota fala, tá realmente escrito Guerreiro Kim? Porra, é essa? Parece que eu me senti culpado ao usar todos os meus Guerreiro Kim para evoluir o meu demônio celestial. Mas do nada eu virei um Kim. Como isso é possível? Então o Prota vai levantar na cama, mas na hora que ele bota o pé no chão ele percebe uma coisa. O pé dele está quebrado. Então ele cai na cama e começa a gritar de muita dor e fala, eu vou morrer, eu vou morrer. E a enfermeira chega correndo. Então chega um médico no quarto e fala, você foi atingido por um caminhão e desmaiou. O Prota continua gritando de dor. Ele, o quê? Então o médico fala, agora precisamos fazer alguns exames. Você precisa de uma ressonância mágica e de um raio-x mágico. Então Prota, calma, raio-x do quê? Então Prota em pensamento, Guerreiro Kim e magia? Então Prota faz aquela cara de, minha nossa, nossa, nossa. Então Cleitinho em pensamentos do que eles estão falando. Então corta para a recepção, sala de emergência e internação. Então podemos ver uma pessoa calculando um certo preço na calculadora. Então Prota, raio-x de magia e ressonância mágica é outro exame. E isso tudo custa 22.370.569 KRW. E claro que não podia faltar a cara de pânico do Prota, aquela cara de lasco. Então o Prota fala, eu fiquei aqui por quantos dias? Eu vou ter que pagar 22 milhões? Então a atendente fala, você não tem seguro? Então você vai ter que pagar tudo. E o Cleitinho, como sempre, o quê? Aí o Prota, por que eu não tenho seguro? Tem um governo que dá um não sei o que, sei que lá para o próprio governo. É um bagulho assim que não deu para entender, confuso. Mas tem um governo nacional dando pelo próprio governo que não dá. Tipo, é um bagulho mais confuso que o outro que não dá para entender. Então a mulher, governil nacional, o que é isso? Que se ela não sabe, imagine eu que tô tentando entender o que é. Então a moça fala, você não tem nenhum governil de legião ou seguro de torre de magia. O que parece que esse governil é a identidade deles. E o Prota, como não é desse mundo, não tem isso. Aí o Prota, legião, torre de magia, do que você está falando? Aí o Prota no pensamento dele, calma, eu me lembro desse nome de algum lugar. Aonde é que eu vi isso antes? Legião, mega corporação, torre de magia, ordem divina? Há quantas facções dominantes em Seul? São os grupos de Arcana e Seul, no mundo onde Deus abandonou a humanidade. A ciência arcana se desenvolveu grandemente. A terra poluída foi preenchida por monstros. E os humanos modificaram seus corpos para sobreviver. Para simplificar, é um mundo difícil de viver. Então o Cleitinho grita, ainda me tacaram nessa merda. Eu estava indo pra casa todo feliz porque ganhei um demônio celestial, mas eu virei um personagem de um tutorial de um jogo. Talvez seja meu julgamento divino pelaqueles guerreiros. Esse quarto ainda é o mesmo que o meu apartamento. Por que caralho o guerreiro Kim é tão pobre? Porra, meu corpo está todo quebrado e eu ainda nem tenho dinheiro. O que eu faço? Se esse for mesmo a carne, então logo menos eventos como guerras dimensionais acontecerá.
e a ressurreição dos deuses antigos acontecerá, transformando esse lugar no inferno. Não sei como vim parar aqui, mas se eu ficar parado é garantido que eu vou morrer. Espera, quer dizer que... Então Prota puxa a caneta Bic e fica olhando para sua mão. Então ele fala: preciso verificar isso antes que seja tarde demais. Então ele olha para sua mão e com muita dor no coração dá-lhe a canetada na própria mão. E como um ser humano normal, o que ele faz? Começa a gritar, né? Então do nada aparece uma luzinha na mão dele que parece ser regeneração e começa a curar a mão dele. Ele então, eu sabia que ia funcionar. E como é esperado, aparece a janela do sistema dizendo: ah, mano, eu não acredito que, velho, essa obra fez isso comigo não. Ele botou um trava-língua pra mim tentar falar, sério. Característica, eu não sei falar isso, então eu vou chamar de habilidade. Então vocês me desculpem. Você ganhou a habilidade de regeneração de ferimento. Guerreiro que seria o personagem do tutorial. Seria o único personagem sem habilidades básicas. Então o Prota possui uma habilidade que ele pode desbloquear todas as habilidades dos guerreiros 15. Então todos os guerreiros 15 têm uma certa habilidade, o Prota pode desbloquear para ele mesmo. Então o Prota fala: para alguém como eu que sabe aproveitar nas estratégias dos guerreiros 15, ela é melhor que os outros usando os personagens raros. Ou seja, agora que eu sou um guerreiro 15, regeneração de feridas foi ativa. Você regenerou todas as feridas obtidas até agora. Então o Prota conseguiu se recuperar de todas as feridas que ele tinha sofrido após ser jogado para o espaço pelo caminhão. Então ele fala: posso conseguir qualquer habilidade que eu quiser. Nesse mundo você morre se for pobre ou fraco. Caso tenha sorte, você foge. Mas eu não vou fugir e nem morrer. Então podemos ver o nosso Prota matando o slime e aparece o rank que ele tá. E é muito número para me falar. E ele fala: eu vou sobreviver. E podemos ver que o rank do Prota vai diminuindo toda vez que ele mata um monstro. Do rank 1 milhão e não sei quanto, ele parou no rank 158. E ele diz: tenho um conhecimento de 10.000 horas de Arcane-se-U como um jogador F2P. E podemos ver que o nosso Prota já tá no rank 9. Então nós podemos ver o Cleitinho andando em algum lugar. E ele dá aquele sorrisão de psicopata. Então corta pra frente de uma loja. Lá dentro dessa loja vemos um cara barbudo. E ele fala: Guerreiro Kim, essa é sua primeira vez no escritório de um personal de jogos? Então o Cleitinho fala: sim, eu planejo entrar no negócio de purificação de mana. E então ele em pensamento fala: preciso de dinheiro primeiro para esse gacha de merda. Já que tudo que eu consegui foi um guerreiro Kim. Esse é o único jeito que eu tenho para ganhar dinheiro. Então o Calvão de Cria fala: pode até ser chamado de purificação de mana, mas sabe como realmente são as masmorras? Então esse cara que tá falando com o nosso Prota, o nome dele eu não sei falar, mas vou chamar ele de Calvão de Cria. Ele é um diretor de personal de jogos, então é só isso que é o trabalho dele. Então o Prota fala: sim, eu sei. Então o Calvo fala: tem certeza? Não tem nada no seu currículo falando que você já foi numa dungeon. Cleitinho em pensamentos: claro que sei. O quão merda é esse trabalho. Então corta para um tipo de masmorra. Aí fala: mana contaminada. O motivo dos monstros ter dominado Arcane: limpeza de masmorras. O alto de limpar sujeira que emite altos níveis de mana contaminante. O alto nível dessa exposição a essa mana pode te matar. Me ajuda. E do nada o maluco vira um super saiyajin chifrudo. Nem eu tava esperando isso. Resulta no resultado de uma transformação. E isso que deixa o trabalho mais perigoso. Então o careca fala: tá bom, assim que eu tiver mais pessoal, irei te chamar para uma equipe. Então o Cleitinho fala: obrigado. Aí o carecão fala: tem certeza disso? Já vi vários de você indo para lá atrás de dinheiro, mas voltando completamente vazio. Então o Prota vira pra trás com aquela carinha: como é que é, rapaz? Então o Prota mete um sorrisão de psicopata e fala: relaxa que eu tô contigo. Ele só falou relaxa, tá? Então o Prota fala pro carecão: eu vou ser melhor do que você. É o carecão: o quê? Então o Prota mete aquele sorrisão de psicopata e nos pensamentos dele: trabalho para caralho, é a minha experiência. Guerreiro que tempo de jogo em Arcane-se-U: 10.000 horas. Então corta pro pai de vocês e ele fala: o quê? Por que um novato como você vai se juntar à equipe? Ele é o líder do trabalho servo. Não entendi nada, mas tá. Então o Prota fala: sei não, só sei que só vim trabalhar. Mandaram eu vim para essa equipe. Então o pai de vocês fala: tô com cara de quem tá brincando? Cadê a sua determinação nos seus olhos? É melhor não pedir para te salvar depois que sofreu uma mutação. Se eu ver algum sinal de você virando um mutante, eu vou te matar na hora. Então Cleiton fala: certo, manterei isso em mente. O Prota em pensamentos:
tentando assustar um novato. Acho que tudo vai sempre ser a mesma coisa, que é a minha realidade. Mas por que tem um personagem de rank R aqui? Então essa é a aparência dele antes de despertar. As pernas dele são normais aqui. Então chega um maluquinho correndo e fala: minha nossa serva, não precisa ser assim com um novato. Já temos poucas pessoas. Precisamos de todas as ajudas que tivemos. Então fala sobre esse cara, experiência de limpar masmorra há 5 anos. Então o chifrudo fala: parece que ele vai conseguir ajudar a gente. Olha para a cara dele, tô achando estranho ele não ter sofrido nenhuma mutação até agora. Quantos dias exatamente acha que vão me levar para limpar esse lugar? Então o Prota fala: puta merda, esse desgraçado, ele é muito mais chato aqui do que no jogo. Então o Juninho fala: não liga pra ele. O servo pode ser duro às vezes lá ele, mas ele é bem legal. Então o Cleitinho fala: entendi. Então corta lá para a frente da masmorra. Então as pessoas que tá lá falam: que nojento, eu nunca vou me acostumar com isso. Então o pai de vocês grita: vou abrir o portão, pessoal, se preparem. Então ele abre o portão e parece que vem uma montanha de lixo pra cima deles. Então o pai de vocês fala: pessoal, em suas posições. Então podemos ver várias espécies de slime contaminadas, eu acho que é isso. Monstros de baixo grau, slimes contaminado. Acertei, eu sou vidente. Então o Prota em pensamento: a base dos processos de purificação de mana é dos monstros slime contaminado. Embora seja fraco em combate, é difícil de se lidar. Então podemos ver que o slimezinho toma uma pasada na testa e ativa o jutsu multiclone das sombras, pelo fato de eles não morrer se não acertar seu núcleo. Então alguém grita: achei o núcleo de mana. Puta que pariu, como é que eu vou achar isso? A gente vai ser contaminado por essa mana se continuar assim. Então o Prota ativa a habilidade sair correndo e ele vai na direção dos slime para ajudar, eu acho. Então o figurante grita: para trás! Então o Prota vem voando com sua pá na mão e parece que vai acertar o figurante. Então o Prota fala: eu não me responsabilizo por isso. Então o Prota dá uma pasada no chão e parece que ele acertou o núcleo. E todos os slime contaminados explodem. Então Prota, perfeito. Vou começar a me aquecer. E podemos ver o figurante no chão, em choque, tá? Em choque, liga pro Batman, meu filho. Então o Prota começa a avançar na direção dos slime e sai fatiando todo mundo. É o famoso fatiou, passou. E podemos ver que todos os slime que o Prota acerta, destrói o núcleo. E podemos ver que o Prota tá matando todos os slime na maior facilidade e não tá deixando nenhum pra trás. Então o pai de vocês fala: mas que porra é essa? Então o figurante que tá lá atrás fala: ele tá matando todos os slime em um único golpe? Como isso é possível? Coisa que o figurante sempre fala, porque ele não nasceu com esse talento de ser o Prota. Podemos ver o Cleitinho com um sorriso psicopata na cara pulando na frente do slime gigante. E ele fala: claro que isso é possível, com aquele sorriso de psicopata. 2 dias atrás, então podemos ver o nosso Prota deitado no chão, aparentemente se rastejando. Então o Cleito fala: aonde é que é? Então a criança que tá com sua mãe fala: mãe, aquele cara não parece estar bem. E ele tá no parque de diversões se rastejando que nem um cachorro. E ele em pensamentos fala: deveria ter algo por aqui. Ah, te achei. Podemos ver que ele achou uma moeda com o número 500. Você obteve a habilidade Caçador de Tesouros. É a mesma coisa que falar cara da Eternítica. Eu não sei falar, tropa. Isso é uma tortura pra mim. Então eu vou chamar de habilidade. Consegui a habilidade mais importante para o Guerreiro Kim. Caçador de Recompensa. Hahaha, 500 won. Finalmente achei 500 won. E podemos ver o nosso Prota lá atrás, todo felizinho. Então a mãe do garoto fala: meu Deus, feche seus olhos e vamos embora antes que aconteça algo. Então podemos ver o nosso Prota com a cara na lixeira, com aquela cara de que vai dar merda. E aparentemente a merda deu, ele deu a famosa gofada. Então ele ganhou outra habilidade, você obteve a habilidade Resistência à Contaminação. Então o Prota todo acabado na frente da lixeira fala: essa foi foda. Para conseguir habilidades aqui é igual no jogo, é só concluir algumas condições. Todas as habilidades que eu ganhei trabalhando duro. Segundo, dá para ter o total de 6 habilidades. Vou poder trocar suas habilidades quando quiser. Caçador de tesouro, você pode achar o ponto fraco dos seus oponentes. Com essa habilidade consigo achar o núcleo de mana. Então ele consegue matar mais um slime, mas só que esse é do grandão. Então aparece o slime grandão na frente da galerinha e bem na hora explode. Então o servo fala: peço que tome cuidado para não ser atingido.
Então o Prota dá aquela risadinha e sai todo coberto de gosma de lá falando. Parece que valeu a pena todo o meu esforço. A especialidade do Guerreiro Kim é do caralho. E ele, como sempre, com a cara de psicopata com a linguinha pra fora. Então aparece a tela do sistema. Você ganhou regeneração a contaminação de mana. Então corta para um ônibus e lá dentro do ônibus está o nosso Prota pensando. Mesmo com a ajuda das habilidades, trabalhar o dia todo cansa. Então o Juninho fala: ué, estamos indo embora mais cedo graças a você. Então Prota, o ouriço? Então o Juninho senta do lado do Cleitinho e o Juninho fala: só de ver você fazendo aquilo foi incrível. Tava esperando ter o seu despertar como servo. E então o Cleitinho ri, hahaha, não é isso. Só sei como fazer o trabalho com uma pá, porque já serviu o exército. Então o Juninho fala: nossa, você é incrível mesmo. E podemos ver que ele tem 2 chifres que nem seu pai. Então o Prota pensa: parece que ele foi exposto a muita mana contaminada. Então o Prota fala: ei, você não parece bem, por que você não descansa amanhã? Então o Juninho fala: relaxa, prefiro virar um mutante do que ficar devendo. Então o Prota em pensamento: faz sentido, não tem muito motivo para aceitar esse trabalho que não seja pagar dívidas. Então corta para 4 dias depois e o Prota fala: pronto. Parece que tá todo mundo cansado por causa desse emprego. E podemos ver que a cara dos figurantes não tá muito boa. Parece que é aquela cara de tô quase pra ir de Vasco. Então o Juninho acabou de gofar e ele fala: minha cabeça. Então o Prota em pensamentos: aquele cara, eu falei para ele não passar dos limites. Então o pai de vocês fala com o Prota: você parece já estar pronto para a próxima. Você é assim por ser novato, né? Nunca pensei que ia cooperar com o seu contato. Bom trabalho. Então Prota: haha, relaxa, só consegui graças a vocês. Então o Prota em pensamentos: graças à habilidade que eu ganhei de como limpar masmorra, esse trabalho parece ser fácil. Parece que ele está se acostumando também, afinal ele é um rank R. Então o servo fala: eu estou muito cansado. Então o Prota escuta um tipo de grito e olha para trás rápido. Então podemos ver que o Juninho tá virando mutante e ele tá gritando. Então os figurantes falam: ei, ouriço, seus espinhos, você está bem? Então o servo fala: que merda é essa? E sai correndo. Então o Prota: não me diga que é. Então o servo fala: ouriço, aguenta, vamos sair daqui. E podemos ver que o ouriço começa a perder o controle. Então acontece uma baita explosão. E o Prota: puta merda. Então aparece o pé do ouriço. E logo em sequência aparece o ouriço. E podemos ver que ele ficou gigante. Tá mais alto que o Prota. Então podemos ver que o ouriço virou um mutante. Um mutante ouriço. E podemos ver o pai de vocês no chão. E o pai de vocês não está bem, que ele tá falando nada com nada. Então nós podemos ver o ouriço cheio de ódio. E o Prota fala: não importa o jeito que eu vejo, de um jeito ou de outro eu tô fudido. Então o ouriço faz um ataque na direção do Prota e acaba acertando ele em cheio. E o Prota sai voando. E ele bate com muita força no chão. Então ele em pensamentos fala: a diferença de poder é muito grande, eu posso acabar morrendo nesse ritmo. Então o sistema fala: você obteve uma característica. E o Prota deitado no chão não entende nada. Então o Prota fala: característica? Isso mesmo, eu tenho características. Ainda é cedo demais para desistir. Como vamos sobreviver àquele negócio? Primeiro preciso apagar algumas características. A força vai provar ser útil agora. O coração de mana vai me ajudar a controlar minha mana agora. E a resistência vai reduzir todo o dano tomado. Então ele ativa mais 2 habilidades: absorção de mana e respiração profunda. E ele ativa a última habilidade: resistência à corrosão. Pronto, já preparei o básico, pode vir seu maldito. Então o ouriço parte para cima do Prota em alta velocidade. Então o Prota se prepara para acertar uma pasada e ativa a habilidade: força, amplificar o poder em 10 vezes. Então o Prota com sua pá começa a canalizar o poder nela e dá-lhe uma pasada na cara do ouriço que ele sai voando. Então o Prota fala: bom, está funcionando, eu consegui. E podemos ver o ouriço voando depois de ter tomado uma pasada bem dada na cara. Mas só que quando você acha que ele vai cair no chão, ele se transforma numa espécie de bola e começa a rodar. E o Cleitinho, como sempre, faz aquela cara de minha nossa, que merda foi essa? E podemos ver que o ouriço vem em alta velocidade na direção do Prota. E o Prota: que porra é essa? Então o ouriço vindo em alta velocidade rampa numa pedra e começa a cair na direção do Prota.
E o Prota grita, pelo amor de Deus. Então aparentemente o ouriço cai em cima do Prota e o ouriço desfaz a forma dele de bola e sai recuando para trás. E ele faz uma cara de raiva. E lá de dentro do buraco nós podemos ver o nosso Prota saindo com um belo pulo. Então ele ativa a habilidade resistência, amplificar em 10 vezes. Então ele fala, mesmo com a resistência, isso ainda dói pra caralho. Então o Cleitinho se prepara para acertar um socão no meio da boca do ouriço. Então o Cleitinho fala, se eu parar agora eu vou morrer. Então ele acerta mal socão na boca do ouriço e fala, não tenho escolha a não ser continuar atacando. Então nós podemos ver que um dos espinhos do ouriço dá uma brilhada. E quando nós vai ver, o Cleitinho tá desviando de bala perdida. Isso que dá brotar no rio. E começa a chover pipoco pra cima do Cleitinho. É tanto tiro que ele não consegue nem desviar. E o Cleitinho fica no chão cheio de furo que nem a peneira. Então ele fala, não, só mais um pouco. Só um pouco mais. Então ele sai correndo na direção da metralhadora de espinho. Podemos ver o Cleitinho cheio de ódio no coração correndo para acertar um soco na cara do ouriço novamente. E podemos ver também que tem muito ketchup caindo. E quando nós vai ver o nosso Prota tá quase cotoco, tá sem a mão. Ele tomou muito tiro na mão para aprender a não roubar. E o ouriço faz uma cara muito feia que parece que ele tá com vontade de cagar. Então o ouriço dá um tiro de metralhadora que arranca o braço do nosso Prota fora. E o Prota, como uma pessoa normal, grita. E como o Prota tá no chão, o ouriço já prepara um marretão para acertar no Prota. E o Prota, cheio de lágrimas nos olhos, começa a falar, como esperado, não consigo vencer com um guerreiro Kim. E a marreta vindo em alta velocidade para acertar o Prota. Eu vou pegar minha marreta e dar a marretada no Prota. Então corta para uma tela de celular. Então podemos ver o nosso Prota deitado na cama jogando e ele fala, vem pra cima, eu vou derrotar todos vocês. Na época que eu tava jogando, jogar tudo era fácil. Eu simplesmente empurrava os personagens para os exterminadores sobre o pretexto de treinamento. Mas eu nunca pensei como os personagens se sentiam. Agora eu sei que é preciso sofrer para obter um traço medíocre. Então o Prota acerta um porradão na cara do ouriço que ele sai voando e ele fala, não tem jeito. Então ele ativa a habilidade músculos mutantes. O bicho fica grandão, parece até que tomou bomba. Então ele fala, para vencer sem pagar qualquer preço. Então podemos ver o ouriço batendo com muita força no chão depois de ter tomado porradelso do Prota. Então o Cleitinho fala, o motivo pelo qual ataquei de forma descuidada foi por causa da característica que eu obtive. Quando se ultrapassa o limite da característica coração de mana e força ativada para obter os músculos mutantes. Tudo aquilo foi para esse momento e nós podemos ver o ouriço correndo na direção do Prota. Então o ouriço dá um soco no Prota, mas só que o Prota defende usando o braço do Hulk e o Prota começa a dar vários socos no ouriço e ele fala, isso não funciona mais. Então o Prota fala com aquele tom de deboche, me bate, eu te desafio. Então podemos ver que o ouriço faz uma mão completamente de espinho para poder bater no Prota. Dá-lhe um porradão no meio dos peitos do Prota, que ele ficou sem arma. E começou a cuspir uns ketchup depois do porradão. Ele não estava usando sua força completa ainda. Então nós podemos ver uma espécie de gosmenta que eu não sei o que é aquilo. E o ouriço fica com a cara muito feia olhando para a gosma que parece que o nosso Prota está virando. E aparece a tela do sistema. Corpo mutante, você obteve uma característica. E podemos ver que o Prota ficou gigante depois de ter tomado bomba. Ficou do tamanho do Hulk e começa a se levantar. Então ele fala, obrigado, fiquei mais forte graças a você. Então Prota parte pra cima do ouriço e começa um combate pra ver quem tem mais força no mano a mano. É ficar um empurrando um pra lá, outro pra cá e fica aquele jogo de empurra-empurra pra ver quem vai sair voando primeiro. Agora estamos no mesmo nível. Então o pai de vocês começa a recobrar consciência e fala, o que está acontecendo? É tão barulhento. Então o pai de vocês vê que o Prota e o ourição tá tampando na porrada frenética. É soco pra lá, soco pra cá e tome-lhe. E o pai de vocês, Guerreiro Kim? O que? Ele é um super-humano ou algo assim? E ainda podemos ver o Prota e o ouriço tampando na porrada. E o pai de vocês fala, como ele pode lutar de igual para igual com um mutante? Então o Prota toma o porradão no meio da cara e sai voando. E o ouriço também. Aí os dois caem no chão ao mesmo tempo. Então o Prota fala, não é tão fácil assim. O meu tamanho ficou parecendo com o daquela coisa. Nesse ritmo eu vou ficar em desvantagem. Então o ouriço levanta e dá-lhe aquele gritão. E o Prota levanta também cheio de ódio na cara e fala, acho que não tenho escolha. Então o Prota vai correndo na direção do ouriço. O ouriço vem correndo em forma de bola na direção do Prota. E o Prota fala, ativar característica resistência à contaminação. Tenho que acreditar em mim.
apagar. Então o pai de vocês faz uma cara de quem não tá entendendo nada e quando nós vai ver o nosso Prota está se transformando numa coisa bizarra. Então o Prota fica gigante depois de ter tomado várias doses de bomba e começa a gritar. E na frente da cara do nosso Prota surge um círculo mágico e quando nós vai ver ele solta um raio na direção do ouriço. Então o ouriço bota a mão na frente para tentar se defender do ataque do Prota, mas só que é muito poder. Então podemos ver que o poder do Prota sai limpando tudo que tá na frente e o pai de vocês fica como: minha nossa, o que é isso? Então podemos ver a aparência do Prota, ficou igual o Hulk vermelho, tá parecendo um demôniozão brabo, cheio de ódio na cara. O bicho já era feio, depois dessa transformação parece que piorou. Então o pai de vocês fala: um mutante, ele se transformou em um mutante quando lutava contra o outro. Como isso é possível? E podemos ver o Cleitinho, o bichinho feio, quando nasceu em vez do médico dar tapa deu soco. Ai meu Deus do céu. Então aparece a tela do sistema, característica, mutante Kim. Então o pai de vocês, que diabo é isso? E sai correndo. Mas só que o pai de vocês para e olha pra cima e vê uma mão gigante vindo. E aparentemente o Prota vai pegar o pai de vocês. E não é daquele jeito que vocês estão pensando. Então o pai de vocês fecha o olho com medo, mas quando vai ver o Prota voltou ao normal, simplesmente como respirar. E o Prota cai no chão de cansado depois de ter trabalhado muito e como bater no figurante. E ele, pronto, agora eu consegui. Então o Prota explica mais sobre a habilidade que ele despertou. Se você está na forma mutante e na forma músculo mutante e apagar a resistência à contaminação, vai receber a habilidade mutante. A criação comum é que assim que você se torna mutante, não há como voltar ao normal. Mas eu sabia que dava. Eu preciso mudar a característica. Sabia que eu consegui mudar a característica contanto que eu fosse capaz de pensar um pouco. Então explicou um pouco como o Prota conseguiu voltar ao normal. Como ele estava com pouca consciência e conseguiu mudar a característica dele para o normal, ele conseguiu voltar ao normal. Isso que eu entendi. Então corta para um lugar que está tudo destruído e lá no chão tá o nosso Prota pensando. Parecia que todos os meus ossos e meus músculos estavam se mexendo pelo meu corpo. Não quero nunca mais passar por isso. E o nosso Prota todo acabado no chão. Então nós vemos o nosso Prota levantando e indo na direção do ouriço pegar uma bola roxa. Então aparece a tela do sistema. Obtido núcleo de mana nível 1. Prota como sempre com aquele sorrisão de psicopata. Tudo valeu a pena. Peguei um núcleo de mana nível 1. Com certeza valeu a pena fazer esse trabalho de limpeza. E ele lá embaixo dançando e aparece alguém chegando. Então podemos ver dois figurantes e o pai de vocês chegando. E o pai de vocês pergunta pro Cleitinho: você está bem? Você se tornou um mutante naquela hora. O que aconteceu? E o Prota olha para trás sem entender nada e pensa: vai ser irritante se tiver algum rumor sobre mim. Então o Cleitinho fala com o pai de vocês: bem, eu meio que arrisquei que eu poderia voltar ao normal. Bem, foi muita sorte. Então o pai de vocês fala: o que? Foi sorte? Mas foi muita. Então o Prota fala: ei, pega isso aqui. Então o Prota dá um negócio dourado pro pai de vocês, que eu não sei o que é, parece ser ouro, mas o pai de vocês também não entende. Então o Cleitinho fala: vamos voltar, eu quero um pouco de ar fresco. Então o figurante fala: núcleo de mana nível 0, puta merda, quantos são? Então o Prota em pensamentos fala: como eu salvei a vida deles e dei um núcleo de mana, eles vão manter o meu segredo certo. E o pai de vocês fica com aquele olhar de desconfiado pro Prota. Então cortamos pra frente da loja do Calvo e o Calvo fala: ouvi dizer que você passou por uma certa dificuldade, deve ter sido terrível. Então o Cleiton fala: sim, foi um trabalho duro no fim, sim. E ele fala: por que esse cara tá babando meu ovo? Então o Calvão fala: enfim, você deveria ter nos dizido que era um super-humano. Teríamos te dado um trabalho apropriado em vez de um trabalho de limpeza. Então o Prota, bebendo a sua água, fala em pensamentos: ele acha que eu sou um super-humano? No Arcane CU, um super-humano despertado desperta uma habilidade permitida, obtendo uma mana poderosa. Em um mundo como esse, onde força é poder e a autoridade super-humana são basicamente nobres. Bem, faz sentido que ele pense nisso, já que você precisa ser um super-humano para derrotar mutantes, por causa que eu consegui vencer graças à minha característica. Então o Calvão fala: então acho que eu deveria te pagar pela limpeza. E o Prota, em pensamento com aquele sorrisão de psicopata, fala: seria legal, vou deixar ele pensar que eu sou um super-humano por enquanto. Você limpou 5 regiões, nós fica com 20%. E a taxa do total deu 50 milhões de wons. Se dividimos isso no total de participantes que estava no grupo, a sua parte é 5 milhões. Mas vamos fazer um pouco diferente dessa vez. E o Prota faz aquela cara de quem não tá entendendo nada. Só vamos pegar 5% da taxa da sua conquista e te dar um bônus. E o Prota fica em choque
choque 10 milhões. Estamos ansiosos para continuar trabalhando com vocês. E o Prota faz aquela cara de psicopata. Ele fala, com certeza deve ser legal ser um super-humano. Agora que eu tenho todo esse dinheiro, como eu vou gastar? Então alguém fala com o Prota, você parece estar de bom humor. Então podemos ver um figurante todo acabado, você deve ter recebido um bom pagamento. Então Prota, bem sim, nós terminamos o trabalho. E ele em pensamentos fala, ele é uma das pessoas que eu trabalhei da última vez. E o cara fala, sim, a razão pela qual eu tô aqui é porque eu queria te pedir um favor. E o Prota esconde um malote de dinheiro. E ele fala, um favor? Então o figurante fala, então, minha esposa, na verdade, ela está doente. Então eu estava me perguntando se você poderia me emprestar algum dinheiro. Desculpa por te pedir esse tipo de favor, sendo que a gente trabalhou apenas uma vez. Mas, por favor, então o Prota pensa, não é uma boa ideia ajudar os outros quando eu não conheço esse mundo. Quem sabe quando ele pode acabar me esfaqueando pelas costas. É difícil até eu conseguir me sustentar. Mas então o Cleitinho fala, cara, não faz isso, você é mais velho do que eu também. Então o Prota pega na mão dele, dá aquele sorrisinho e fala, apesar de não ser muito, use isso. Então o Prota dá aquele núcleo de nível 0 pro cara. Mas o Prota em pensamentos fala, mas me sinto muito mal se ignorar. Então cortamos pra noite. Então podemos ver aquele cara com um sorrisão na cara rindo muito. E ele fala, que idiota, eu só fingi de ser um velho pobre e ele me deu tudo isso. Foi mal, família, eu tô meio desanimado pra fazer risada de vilão. Então o pai de vocês fala, ele é novo nesse tipo de coisa. Então o figurante fala, aposto que ele teria me dado mais se eu falasse que meu filho também estava doente. Mas o que me irrita mesmo é que pagaram mais para ele do que para nós. Ele nos deu uma quantia de merda de dinheiro, junto com a parte da nossa conquista daquele super-humano falso também. Então o pai de vocês fala, haha, ele nem é um super-humano, é uma boa, irmos dar uma lição nele. O figurante fala, tem alguma ideia? Caraca, tomara que o Prota pegue esses caras cubra de porrada, na moral, odeio figurante cuzão. Então o servo dá uma risada e fala, não está vendo aquele idiota de merda? Então cortamos para o nosso Prota, rindo à toa. É tão bom ser gentil, eu vou me tornar um herói desse mundo. Então corta para o pai de você, ele deve ter algum tipo de habilidade estranha. Já que sabemos o seu segredo, vamos ensinar a ele. Então o pai de vocês esmaga aquele núcleo que estava na mão dele, dá uma risada de vilão e fala, vamos mostrar para ele o quão assustador esse mundo pode ser. Então corta para o dia seguinte, e nós estamos na frente de um prédio. Lá dentro do prédio nós podemos ver o nosso Prota deitado numa cama, fazendo uma massagenzinha. Ah, com certeza dinheiro é bom. Eu nunca achei que receberia uma massagem no lugar desse. O jogo é bem melhor que a vida real. Então podemos ver que o Prota sente uma dor no braço e ele fala, fiquei 3 dias inteiros descansando nesse hotel e mesmo assim a dor não passa. A partir de agora terei que pensar 2 vezes antes de usar aquela característica relacionada ao mutante. Mudar a característica não é algo tão onipotente como eu pensei. Meu corpo muda dependendo da característica. E a severidade dos efeitos colaterais aumenta quanto mais o meu corpo muda. O problema é como eu vou conseguir sobreviver limitando o uso das minhas características. Espera, não é o Kang do Puya de férias? Eles ainda estão andando por aí? O Arcane Seul é um lugar dominado por gangues locais e não pela lei. É natural, já que tem muitos monstros por aí. E as pessoas precisam depender dos super-humanos. Pelo menos eu consegui sobreviver à primeira parte. Mas seria idiota só depender das minhas características em um lugar tão perigoso. Então o Prota dá aquele sorrisão de psicopata e fala, tudo se resume a itens, não é? Então corta para frente de uma loja e lá dentro podemos ver uma mulher e um nosso Prota. Então a moça pergunta pro Prota, está aqui para vender alguma coisa? Sim, tem alguns subprodutos de monstros aqui. Vou te dizer isso com antecedência, não compramos nenhum núcleo de mana de nível 0 aqui. E o Prota fala, eu sei disso. O que eu gostaria de vender é isso aqui. E a mulher fica surpresa. Isso é um núcleo de mana nível 2? Haha, dá uma olhada. É tão bom ver ela surpresa. O reforço que eu tive no quarto do hotel valeu a pena. Fundi tudo que eu tinha. E graças a Deus consegui um núcleo de mana nível 2. O preço muda de acordo com o nível. E podemos ver o Prota muito animadinho. E ele continua dizendo, então, para vender pelo maior preço, assim que deve ser. Então a mulher fala que está o pagamento pelo núcleo de mana. Foi 4 milhões e pouquinho de wons. Obrigado. Por acaso vende alguma arma aqui? Claro que sim, vem por aqui. Então o Prota vai atrás da mulher e entrando lá dentro ele se surpreende. Estão tudo aqui. Todos os itens básicos que eu usei quando eu estava jogando estão tudo aqui. E a mulher rindo à toa. Fique à vontade, pode deixar. Está na hora de me equipar. Caraca, não dá pra tancar essa cara do Prota, é muito bom, velho. Que isso, o Prota comprou a loja toda, parece até que tá indo pra guerra.
guerra e ele andando na rua todo felizinho. Então ele fala: agora que eu tenho armas, finalmente parece que eu tô jogando Arcane Seul. Então alguém chama o Prota: com licença. E o Prota olha. E podemos ver que é uma waifu. Ai, e ela pergunta: por acaso você é um mercenário? Preciso de ajuda. Então o Prota fala: não sou não, pode ir procurar por outra pessoa. Então ela puxa do malote e fala com o Prota: estou aqui em negócio, mas a gangue do Punho de Ferro me assusta. Pode me proteger no caminho até o meu alojamento? Então o Prota em pensamentos fala: 500 mil por um guarda-costa parece até uma missão diária. Acho que eu deveria aceitar, já que eu estou todo equipado. Então o Prota bota a mãozinha no ombro dela e fala: não posso ignorar uma mulher em perigo, então vamos lá. E ela fica toda felizinha. Já vou avisando, tô achando que isso é a armadilha do circo. Já tô falando. Então cortamos para outro lugar. E esse lugar parece até a favela do Rio de Janeiro. E ela fala: por aqui, estamos quase lá. Então o Prota diz: por que ela está ficando num lugar tão estranho como esse? Não tem nenhuma formiga no chão daqui, quanto mais uma pessoa. Tô falando que isso é armadilha? Por aqui nessa rua. E ela sai correndo. É a hora que dá merda. E o Prota corre atrás dela e na hora ele fica em dúvida. E quando vai ver, a mulher tá numa rua toda escura, quase sumindo. Ela fala: estamos quase lá, vem logo a merda. E o Prota fala: está muito escuro, então não consigo ver direito. E parece que o Prota ativa alguma habilidade. O nome da habilidade é Visão Noturna. Noturna. Não planejava isso, mas conseguiu uma habilidade. E quando ele vai ver, tem uma arma apontada pra ele. E quando vai ver, é aquela mina que tá segurando a arma. Então ela, com um sorriso de psicopata, fala: você é muito mais cuidadoso do que eu pensei. O Prota: uma arma? Quem é essa mulher? Espera, é uma armadilha? Não, isso é uma festa. E atrás dele parece o pai de vocês. Eu acertei, mano, tava na cara. Nem, mano, eu sou um gênio. Aonde está indo, Juninho? O servo fala. Então o Prota fala: você. E podemos ver vários figurantes saindo. Bom te ver de novo. Nessa situação não concordo. O Prota pergunta: o que eu fiz para merecer isso? Nada de verdade. Você só parece idiota o bastante. Não tem nenhum outro motivo, seu idiota ingênuo. Aí o Prota solta a mochila dele com arma e sai correndo. Aí é um idiota, não tem, mano, não tem como, mano. O cara com arma é só puxar o fuzilzão daquele e dar pipoca pra cima dos caras. Ele solta a mochila e sai correndo. Ah, meu Deus do céu. Então, pai de vocês, eu vou começar uma conversa e vocês saem correndo desse jeito. Atira nele. E a mulher dá-lhe um pipoco pra cima do Prota. E como sempre, pega em cheio no Prota, porque é um idiota. Após tomar o tiro, o Prota cai na escada. Então o pai de vocês fala: mas que diabos, era pra você ter atirado na perna dele, não nas costas. Então ela fala: é melhor do que ele fugir. Puta merda, acho que ele morreu. Ele volta a ser um humano depois de ter virado um mutante. Podemos ver o Prota todo acabado no chão. Tenho certeza que algum mago está interessado em comprar o cadáver dele. Teríamos ganhado mais dinheiro se ele tivesse vivo. Vamos pegar a bolsa dele e seus equipamentos por enquanto. Acho que não tem jeito mesmo, teremos que fazer isso. Então nós escutamos uma risada, hahaha. E quando nós vai ver, o Prota sumiu da onde ele tava. Então todo mundo fica assustado. Pra onde foi o corpo dele? Então alguma coisa quebra a luz e acerta o cara que tava do lado do cervo e ele cai. E os caras se perguntam: o que foi isso? Então o servo fala: não me diga que ele ainda está vivo. Então podemos ver o zoinho do Prota iluminando e ele fala: pode apostar que sim. Então o Prota ativa várias habilidades e fala: não vou morrer para alguém que paga gentileza com traição. Ainda bem que quando eu saí da loja tinha vestido um colete à prova de bala. Graças a isso eu ganhei uma característica que eu precisava: fingir de morto. Sério, a característica dele é fingir de morto. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu tô conseguindo falar característica. Não muito bem, mas tô conseguindo falar. Ele quebrou a luz do poste, não consigo ver nada. Aonde diabo ele está? Então o Cleitinho aparece atrás do chifrudo e fala: estão me procurando? Salvei a sua vida, então agora eu vou tomá-la. E dar-lhe um socão no meio da boca do pai de vocês. E então ele xinga: seu filho de mamãe. Em outras palavras, é outra coisa, vocês sabem, né? E o Prota acertou um socão bem dado no meio da boca do pai de vocês e ele saiu voando. Aí o pai de vocês xingou o Prota e tentou acertar um chute, mas só que o Prota conseguiu desviar. Então o Prota fala: deveria ter ficado grato que eu te salvei. E acerta outro porradeço no meio da cara do cervo. Acha que tentar matar seu salvador é uma coisa certa a se fazer? Após o Prota ter acertado um socão na cara do cervo, o cervo caiu. O Prota já vem com uma pesada pra acertar no meio da lata. Então aquela filha de mamãe que tava com a arma dá um tiro na direção do Prota e pergunta pro cervo: cervo, você está bem aí? E o Prota fala: fui descuidado. E quando nós vai ver, o Prota tomou tiro de raspão no braço. Em Arcane Soul, as coisas mais assustadoras não são os monstros ou os mutantes,
figurante são os humanos. Eu fui muito ingênuo em confiar nas pessoas muito fácil. Então o Prota puxa sua pistola e não vou cometer esse erro novamente. Então o Prota dá um tirão na arma que tava na mão da garota e a arma sai voando. E dá outro tiro no figurante e ele fala, já chega. Verdade, eu deveria matar o cervo pelo pescoço. Então do nada surge um clarão e o cervo aparece para dar um chutão na cara do Prota. Então o Prota consegue se virar rápido para se defender, mas só que a arma que tava na mão dele sai voando e o chifrudo transforma a perna dele na perna de cervo. Então aparece a tela do sistema pro Prota, despertar super-humano nível 1. Então o cervo se transformou no super-humano. Prota fala, ele conseguiu passar pelo estágio de despertar nesse momento. Fizeram um trabalho péssimo no desenvolvimento desse jogo. Despertar super-humano, já que todos os personagens jogáveis conseguem passar pelo despertar super-humano, é considerado um sistema de crescimento básico do jogo. De acordo com o mundo dentro do Arcane Soyu, um despertado nível 1 é então um cervo todo transformado com um chifre maior do que o do seu pai, ele fala, eu vou te matar. É forte o suficiente para ameaçar um civil comum, portanto um fuzil de assalto. Em outra palavra, tenho que lidar com um super-humano com nada além do meu corpo. Então Prota em choque fala, ele desapareceu. As características do cervo são movimento telescópico com chute, e podemos ver só a luzinha por onde o cervo passou correndo. Aparece a tela do sistema, movimento telescópico. O usuário pode usar a elasticidade incrível da sua perna para se movimentar livremente em qualquer direção. Então podemos ver o Prota em choque e o cervo vindo em alta velocidade nas costas do Prota. Então o Prota em pensamentos fala, ele usou seu movimento telescópico para se movimentar pela parede, e o cervo fala, vou te matar, e parte para cima do Prota preparando um chute para acertar nele. O Prota fala, preciso desviar disso. E o Prota consegue desviar. Se o Prota não desvia daquele chute, com certeza ele ia jogar no Vasco, porque olha o estrago que um simples chutezinho fez. E podemos ver que o cervo tá cheio de ódio no coração. Você conseguiu desviar, mas não vai conseguir desviar de novo. Então o cervo parte para cima do Prota em alta velocidade. Então o cervo consegue acertar um chute no Prota e ele dá aquele sorrisinho de psicopata, mas só que ele escuta a voz do Prota dizendo, foi mal, mas eu não tenho interesse em desviar. Então podemos ver que o Prota conseguiu defender o chute do cervo com alguma espécie de katana ou é uma barra de ferro, mas parece só uma katana pelo que eu estou vendo. Sabia que comprar um bastão seria uma boa ideia algumas horas atrás. Comprar uma arma vai valer a pena, mas já que o Guerreiro King é um personagem de classe guerreira, mesmo que eu conseguisse ficar mais forte, tem um limite para quão efetivamente consigo manejar uma arma. Só por precaução vou comprar uma arma para a classe de guerreiro. E podemos ver que o Prota comprou uma espécie de bastão. Cada personagem tem arma e características que são mais efetivas para a sua classe. Então voltamos para o momento que o Prota conseguiu defender o chute do cervo e o cervo consegue empurrar ele para trás. É por isso que para vencer contra o cervo, precisa usar uma arma de curto alcance para guerreiro. E ele parte para cima do cervo. E o Prota acerta um porradelço no meio da fuça do cervo. Não sei se foi na cara, só sei que pegou um porradelço que afundou o bichinho no chão. E aparece a tela do sistema. Você obteve a categoria ataque. Boa, minha primeira categoria especial de classe. A categoria especial guerreiro ataque. Então o Prota começa a fazer vários ataques. Forte para baixo, golpe para cima, estocada. E assim vai. Golpe lateral. E o cervo consegue desviar. Ele desvia e já prepara um chute para acertar no meio da cara do Prota. Não consegui parar o golpe depois de ter vindo tão longe. Mesmo que significa que eu quebrarei o osso, o Prota dá-lhe uma porrada na perna do cervo e fala, eu vou continuar atacando. Então o Prota defende o chute do cervo com um braço e ataca com o outro. E os dois tomam uma porradinha para ficar esperto. Podemos ver que isso é uma energia do bastão do Prota e aparece a tela do sistema. Então o Prota fala, merda, uma abertura, é melhor desviar. Você obteve a característica combo. E o Prota dá aquele sorrisão de psicopata e fala, é isso aí, a melhor característica para a classe de guerreiro inicial. Podemos ver que o Prota começa a acertar vários ataques nos cervos, um atrás do outro. Ataque em combo. E o cervo tá tomando tanta porrada, mas tanta porrada que ele chega e fala, por favor, pare. E o Prota continua fazendo vários ataques. O Prota acerta um porradão no meio da barriga do cervo que o bichinho chega até a desmaiar. Na hora que o bicho cai desmaiado no chão, o Prota começa a gritar, eu consegui derrotar o cervo despertado. É o Prota, o que
que é essa sensação? E o Prota começa a brilhar com várias energias saindo do corpo dele e ele fala, que é essa sensação? O meu corpo inteiro está doendo. É mesmo assim, sinto alguma coisa trabalhando dentro de mim. Lá ele, e o Prota começa a gemer de dor e ele fala, não me diga que... E começa a sair uma luz dourada do Prota e a luz é muito forte, parece até que tá virando Super Saiyajin. Então podemos ver que o Prota despertou o instinto superior, claro que não foi isso, então ele diz, o dia que eu descobri a cruel verdade do mundo de Arcane. Então aparece a tela do sistema, despertar nível 1, super-humano, guerreiro Ki. Então podemos ver que o nosso Prota despertou também. Então, após o nosso Prota ter despertado super-humano, ele aperta o punho e fala, finalmente sou um super-humano, aê! Fica gritando com aquela cara de psicopata como sempre. Mano, olha a cara desse cara de psicopata, mano, parece até que tá fazendo o famoso, ai, no apelão, tá ligado? Aí ele mandando um break flip, eu não sei nem o nome disso, ele fala, não só vou começar a receber trabalho de mercenários de alto pagamento, como também empréstimos com juro baixo. E podemos ver que tem um pezinho atrás dele, e tomara que não seja o cervo, se não, então um velhote com um charuto na boca fala, então você conseguiu, não é? E o Prota no meio do break flip para e olha pra trás, ué? E quando nós vai ver, é uma espécie de general com mau fuzilzão, um braço de ferro brabíssimo e cheio de munição, filho. Ah, eu gostei do design desse cara, esse cara parece ser foda. Então o Prota em pensamento fala, esse cara é o Kim Punho de Ferro. Então aparece a carta do Kim Punho de Ferro, podemos ver que ele é 2 estrelas e ele é o segundo personagem básico dado no Arcane Soyu depois do Guerreiro Kim. Um personagem da classe de soldado reforçado que usa armas de fogo como sua arma primária. E podemos ver que a arma primária do cara é uma bazuca, rapaz. Se especializando usando uma bazuca potentico. Acho que tá certo. O problema é, esse Kim Punho de Ferro é o temido chefe da gangue Punho de Ferro do submundo. Podemos ver a cara de preocupado do Prota, e o Prota em pensamentos fala, já que lutei dentro do território dele, devo tê-lo provocado gravemente. Então podemos ver que o Kim Punho de Ferro bota a bazuca no peito do Prota e fala, por acaso checou aonde era esse lugar antes de causar essa confusão? Então o Prota todo azul fala, eu fui atacado tão de repente e eu não podia simplesmente morrer aqui. Então que Punho de Ferro já pega a arma dele, já destrava e fala, então tá dizendo que eles eram mais assustadores do que a gangue Punho de Ferro? E o Prota, uma arma, em pensamentos, é claro. Merda, se eu lutar nessas condições eu vou morrer por nada. Então o quinto Punho de Ferro bota a arma no peito do Prota e fala, colega, você fez uma escolha bem horrível. Vou te mostrar o que acontece quando sujam o meu território. E podemos ver que o coroa tá cheio de ódio na cara, com a pistola apontada no peito do Prota. Podemos ver que a cara do Prota fica toda sombria e ele não consegue dizer nada. Então o Prota fala, é mesmo? Mas você deixou uma coisa passar. Então o Prota segura na arma do Kim e ele fala, eu não sou o tipo de pessoa que morre tão facilmente. Então só escuta o barulhinho da arma. Clique, hashtag efeitos sonoros. E podemos ver que o Kim Punho de Ferro deu um tirão no Prota, filho, que atravessou o bichinho, é claro, né, uma bala. Então o Kim em pensamentos fala, esse maldito apertou o gatilho por conta própria. Podemos ver que não foi o Kim que apertou o gatilho, foi o Prota. Que maluco psicopata, rapaz. Olha o mal que eu vejo, meu parceiro. Então o Prota fala, o que é isso? Então ele obtém outra característica, regeneração. Então podemos ver que a característica dele tá ativa e tá fazendo efeito, tá curando ele. E o Prota fala, faz só coceguinhas, porra. Olha esse cara é muito foda. Então quem fala, olha só, para você, tem uma habilidade bem interessante. Então o Prota em pensamentos fala, a versão evoluída da característica recuperação de feridas, regeneração, é uma característica obtida uma vez que você se torna um super-humano de nível 1. Tudo vai acabar quando a me menosprezar, então vou com a tática do Brefe. Então o Prota apontando para trás fala, como pode ver, eu não sobrevivi por sorte. Não me importo com quem vocês sejam, se mexerem comigo, Guerreiro Kim, é melhor e vocês se prepararem. Então o Kim Punho de Ferro fala, Guerreiro Kim, esse é seu nome? E ele rindo fala, gostei da sua coragem. Certo, vou te deixar ir de vez. E o Prota fica sem entender nada, mas por isso você está em dívida comigo. Então ele botando a mãozinha no ombro do Prota fala, tenho certeza que sabe o que significa. Tudo
bem, eu vou me lembrar disso. Então o Prota em pensamentos fala, ele me reconheceu. Então o Kim Punho de Ferro estende a mão pro Prota e fala, tá bom, vamos trabalhar junto da próxima vez. Então o Prota em pensamentos fala, o Kim Punho de Ferro não é do tipo que me trairia. Não vai ser uma má escolha construir uma conexão aqui. Então o Prota estende a mão pro Punho de Ferro e fala, me parece bom. Então o Prota apertando a mão do Kim fala, nos vemos na próxima. Então cortando para outro dia, numa cidade grande, podemos ver que tem um prédio grandão, filha. Pô, essa paisagem tá como? Lindona. Torre gêmeas de super-humano. E podemos ver o nosso Prota na estileira tirando o óculosinho na cara e ele fala, não tinha ideia disso quando eu via no jogo, mas é um espetáculo. Eu não tenho ideia, mas parece que o Prota tá dentro de uma daquelas torres que apareceu. E podemos ver que ele tá igual uma criança procurando não sei o que. Então ele fala, é completamente diferente da minha cidade. Então nós podemos ver uma boquinha sexy e essa boquinha fala, obrigado por visitar a torre de super-humano. Olha essa beleza, assim eu me apaixono, como eu posso te ajudar? Então Prota, mas o que? Ela é linda, claro, em pensamentos, né? Que é um idiota que vai falar isso em voz alta. Só que ela parece familiar, é uma NPC. Então a nossa nenenzinha fala, você está aqui para um certificado de super-humano. Por favor, vai até a máquina ali para medir a sua mana e o circuito de características. Então o Prota andando fala, obrigado, e o Prota vai andando na direção da máquina. E não é querendo dizer nada não, mas nós que assistiu até agora, nós podemos ver que o Prota tem muita característica. E até aonde nós sabe, o máximo de característica é 6, e o Prota tem mais do que isso. Então o Prota andando ele fala, eu nem pedi, e ainda assim ela me guiou. Esse é o tanto que eu me pareço com um novato. Enfim, é assim que eu vou pegar meu certificado de super-humano. Quero começar uma vida de verdade e Arcane sou eu. Então Prota faz aquela cara de desespero e fala, mas o que? Olha para esse teto, a Santa está aqui. A Santa. Então nós podemos ver uma espécie de luz dourada vindo de não sei da onde, parece ser do teto. Então Prota fala em pensamentos, mas esse é o único dirigível, não? E podemos ver uma luz dourada descendo do dirigível, que eu não sabia o que era, mas agora eu sei que é um dirigível. E essa luz dourada desce na frente do Prota, e o Prota bota a mãozinha na cara para não ficar cego e fala, essa é a Ordem da Velha Pátria. Podemos ver os cavaleiros de armadura que parecem uns robozão, mas é cavaleiros, eu acho. Então Prota fala, por quê? Por que ele tá falando isso? Eu não sei. E nós podemos ver a Santa nessa armadura. E mano, eu tava esperando um bagulho, tá ligado? Mais papo, porque na moral, a maioria dos manhwa, as Santas sempre tem um decote um pouco suspeito. Aqui a bicha tá usando a armadura, assim perde a graça. Não é eu que sou tarado, só um mão. Assim eu já tô me perdendo. Voltando ao foco. Porque tem um chefe aqui. A Ordem da Velha Pátria é uma ordem? Já que eu estou ainda na linha do tempo do tutorial, ela é uma santa em vez de um chefe. Mas com a progressão da história, é revelado que a ordem na verdade era um grupo disfarçado de uma religião. E eles começam a atacar os cidadãos indiscriminadamente. Eu acho que tá certo. E podemos ver todo mundo fazendo sinalzinho de oração para eles. E o Prota continua falando. A Santa está aqui para uma medição de mana. E ela deve estar aqui para uma renovação de nível. Então do nada começa a sair uma espécie de poder da Santa que sai empurrando todo mundo que estava perto dela para trás. Eu não sei se ela fez isso de propósito ou é o que acontece quando você vai medir a mana. E podemos ver que está saindo bastante poder da Santa. E o Prota, cobrindo seus olhos para não ficar cego, fala, essa é com certeza uma medição barulhenta de mana. Então nós podemos ver que finalmente terminou a medição de mana da Santa. Todo mundo faz aquele sinalzinho do amém, irmão. Então aparece os status das Santas para todo mundo ver no painel. E o Prota fala, mas que diabos, nível 8? Eu tô achando que o Prota vai fazer um nível mais alto que a Santa, vai chamar a atenção dela, e ele não quer isso, porque vai dar merda, e vai acontecer algum clichê, só isso que eu sei. O Prota fala, e ela tem até 6 características, isso é insano. E podemos ver que o nosso Prota tá suando de nervoso. Essa não é a hora de torcer para isso. E nós podemos ver uma espécie de barco porta-aviões e fala, super-humano nível 8 é comparado a uma equipe de porta-aviões. E podemos ver que, filho, né, pouca merda não, é bastante, filho.
filho. Um poder abluminante de nível nacional. Um super-humano com força o bastante para dizimar Seul no futuro. Mesmo que eu dissesse isso agora, e podemos ver que tá todo mundo comemorando, e o Prota continua falando. Me trataria como um louco e jogariam pedra em mim. Vamos conversar sobre o futuro depois. Por enquanto, vamos apenas medir a minha mana. Chamar muita atenção sendo um novato como eu não seria bom. Então eu vou diminuir minhas características para 3. Então a Santa olha para alguém. E provavelmente esse alguém é o Prota. Então podemos ver o Prota mexendo no painel. Então alguém fala, Vossa Eminência, qual é o problema? Então ela fala, parece ao ver um indivíduo em comum. E do nada ela aparece do lado do Prota, que o Prota arrepia até o último cabelo do cu, meu parceiro. Até eu, tá ligado? Então ela fala, você parece ter uma habilidade um tanto quanto interessante. Puta merda, você me assustou. Espera aí, o que a chefe acabou de me dizer? Ele falando isso em pensamento. Ela acabou de sentir que eu acabei de trocar minhas características equipadas. Então aparece a tela do sistema com as características do Prota equipada. Então uma pessoa atrás da Santa fala, por que a Santa falaria com ele? Ele parece ser uma pessoa comum. Então a Santa segura na mão do Prota. Senhor, posso perguntar o seu nome? E o nosso Prota, suando de nervoso, fala, Guerreiro Kim. E ele com a cara de pânico em pensamentos fala, a única razão qual uma sacerdotisa perguntaria o seu nome em Arcane Soyu, então nós podemos ver a sacerdotisa toda coradinha, então ela fala, estou aqui representando a ordem do velho pai. E ela segurando a mão do Prota fala, para te batizar. O velho pai, o Lorde do Trono de Ouro Preto? Agora eu não sei quem tá fazendo esse olhar de psicopata. É o nosso Prota ou é a Santa? Porque eu tô achando que é a Santa, na moral. Então voltando, sempre deseja poderes raros como o seu. Submeta-se a ele e encontre paz nesse mundo infernal. Ele está sendo batizado, eu estou com inveja. E é pela primeira filha do velho pai. E pessoalmente ainda. Prota roendo os dentes fala, merda. Em pensamentos, é claro. Se eu for batizado e receber a característica batíssimo, não vou ter escolha a não ser me tornar um paladino da ordem. No entanto, a ordem do velho pai na guerra contra a Coreia do Sul perdem para a figura significativa. Era muito bom para ser verdade, eu tava indo bem até agora. É do nada me tá com a palavra merda de se pronunciar. Significativa do Arcane Soyu. Se você entendeu, você entendeu. Se você não entendeu, não tenho culpa. Tu culpa eu. Então Prota, isso. Então ele retira a mão da Santa. É como se forçado a apostar tudo numa raça que está fadada a perder. Quer dizer, ser extinta. Então podemos ver que algumas pessoas ficam suando e o Prota se ajoelha do nada e ele fala, eu me recuso a ser batizado. Então a Santa, faz aquela cara de pânico sem entender nada e diz, devo ter ouvido errado. E o Prota, não, estou falando sério. E podemos ver que o Prota tá acabado, filho. E ela fala, muito bem, você é livre para servi-lo. Ou se recusa a servir, não entendo, o velho pai já colocou um olho em você. E ela segura o Prota de novo com aquela energia preta saindo da mão dela. E ela com a cara de psicopata, que é igualzinho o Prota quando faz aquela cara de maluca, louca, tá ligado? E ela fala, não esqueça que uma semente sagrada está realizada dentro de você. E o nosso Prota fica sem entender nada e continua saindo aquela energia escura da mão dela. Se não consegue superar essa pequena semente, seu livre-arbítrio é frágil. E podemos ver que aquela energia preta que está saindo do Prota está se transformando em dourada. E ele com aquela cara de pânico fala, não vai ter sentido. E aquela energia dourada toma conta do corpo inteiro do Prota e ele começa a gritar. Como um novato como ele ousa recusar um batismo? Isso é os figurantes que tá atrás do Prota falando. Ele não tem religião, coitado. E aparece a tela do sistema falando, febre divina. Você irá sofrer por uma dor cauterizada e infinita, como punição por recusar a benção. Então podemos ver que o Prota está sofrendo por causa que ele recusou a benção. Então ele tá fudido. Vamos ver como o Prota vai conseguir sair dessa. Então ele em pensamentos fala, eu estava preparado para isso, mas mesmo assim meu corpo inteiro dói como se estivesse queimando. A febre divina é um dos debuffs mais fortes no Arcane Soyu inteiro. Ao causar uma dor ardente infinita, ela previne que as pessoas continuem seguindo com a sua vida comum. O único jeito de se livrar disso é indo a um templo e se batizar. Me recusei porque pensei sobre o futuro. E podemos ver que o Prota tá todo quebrado no chão, mas parece que eu posso acabar morrendo agora. Podemos ver que o nosso Prota tá quase desmaiando. E do nada alguém joga água no Prota. É o Prota,
Prota, o quê? E quando nós vai ver, era aquela lindona que tinha atendido nós lá na entrada. Você está bem, senhor guerreiro? E podemos ver que ela tá com aquela carinha de quem vai chorar, tá ligado? Então, Prota, ela foi quem me ajudou a chegar até aqui hoje mais cedo. Ninguém ajuda alguém afetado pelo debuff da febre divina, com medo da negatividade que pode se espalhar sobre a pessoa. Estou grato. Então, podemos ver o nosso Prota levantando e ele fala, certo, vamos agitar um pouco mais. Aparece a tela do sistema dizendo, resistência divina, você obteve uma nova característica. Então o Prota com as pernas cruzadas começa a se concentrar. Também não recusei o batismo sem pensar duas vezes. E do nada aparece uma imagem do nosso Prota com pouca energia e fraco e uma imagem do nosso Prota cheio da energia e forte. A primeira condição é obter a característica resistência divina. Agora vou juntar mais mana dentro de mim. Categoria equipada. E o Prota começa a gritar de dor de novo. E aquela nossa waifu continua atacando água no Prota. E podemos ver que ela tá desesperada, velho. Eu shippo os dois, na moral. Eu gostei dela, ela é humilde. E ela fala, você consegue. E o Prota consegue parar de gritar. E podemos ver que ele ficou um pouco mais calmo. E o Prota em pensamentos fala, isso parece ser água da vida nessa situação dolorosa. Tenho que me concentrar nessa situação constante. Fogo e água. E podemos ver o nosso Prota concentrado. E no peito dele apareceu água e fogo. E podemos ver que tudo ao redor do Prota está parado. A dor ardente e a razão fria. Usando a mana dentro de mim, vou extinguir o fogo. E podemos ver que aquela aura dourada que estava saindo do Prota fica azul. E a nossa waifu tenta se proteger da energia que está saindo do Prota. E aparece a janela do sistema. Você obteve característica barreira de mana. E podemos ver que o nosso Prota conseguiu que ele ficar em pé de bracinho cruzado tirando onda e ele fala em pensamentos. Conseguiu obter essa característica de defesa de grau 1 que um guerreiro deve obter. Barreira de mana. Então o nosso waifu pergunta, minha nossa, você está bem? Então o nosso Prota fala, estou bem, graças a você. Então todos os figurantes começam a falar, ele superou a febre divina, como isso é possível? Ele usou algum tipo de habilidade de trapaça. Então o nosso Prota em pensamentos fala, não superei ela completamente, é uma medida temporária. Estou contendo ela com a minha barreira de mana, mas pelo menos estou livre da dor ardente. A chama negra também é meio legal, não é? Certo, está na hora de medir a minha mana, então o Prota vai andando na direção do medidor de mana. E o medidor de mana começa a carregar. Oh, está subindo. Medição concluída. Então aparece a conclusão do teste do Prota. Guerreiro Kim, 22 anos de idade. Nível de mana 1, circuito de 6 camadas. Então os figurantes começam a falar, ué, ele é nível 1, mas ele tem 6 características. O nascimento de um super novato, que interessante. É por isso que a santa. Então nosso Prota, coçando o narizinho em pensamentos, fala, antes atenção demais, o meu objetivo era ficar forte em silêncio. Não consigo esconder minhas características por causa da barreira de mana. Então nosso waifu que ajudou o Prota fala, parabéns senhor, para de chamar o Prota de senhor, ele não é tão velho assim. Eu nunca vi ninguém começar com um círculo de 6 camadas, hahaha. Agora que tal irmos obter a sua licença de super-humano? Então corta lá pra fora onde ficam as 3 torres gêmeas e depois voltamos lá pra dentro. Aqui está, e podemos ver a identidade de super-humano do Prota. Parabéns por se tornar um super-humano oficialmente cientificado. Então podemos ver o nosso Prota e nosso waifu sentado na mesa. Tomara que o protagonista seja atacante. Trabalhei tão duro para conseguir e podemos ver o nosso Prota de novo com aquelas merdas, aquelas caras esquisitas dele. Tudo bem, então me permita explicar todos os privilégios de ser um super-humano de nível 1. Primeiro, e o Prota interrompe ela bem na hora que ela ia falar, já sei de tudo. Redução de taxas, permissões para carregar armas, ficar insisto de todas as taxas, não sei nem o que é isso, insisto. Que é, família, eu sou burro, fazer o que? Parei na 5ª série, brincadeira, vou entender o foco e ser imune a prisões. Ave Maria, esse cartão é roubado. Ter acesso livre a todos os transportes e ter mais benefícios. E a nosso waifu faz a maior cara de boba. Ué, você sabe muito bem. E o Prota como? Todo papapá ele fala. Porque eu sou um viciado em jogo, quer dizer, doutor em super-humano, hehehe. Enfim, quer sair comigo? Ele não disse isso, mas ele podia. Sabe, não gosto muito de perder tempo. E podemos ver que atrás do Prota tá cheio de gente lá. Ele, temos que recrutar ele, blá 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 blá, não sei o que, sei que lá, tá? Aquelas babosagem. Então, tem algum jeito de eu ir embora tranquilamente? Qual foi, protagonista? A mina te ajudou. Se não fosse ela, você estaria morto, provavelmente. E tu não chama ela pra sair. Tu é um merda. Desabafo do narrador.
Senhor, é claro, provavelmente vocês concordam comigo, pô, qual foi? Então ela fala, haha, é claro, eu já preparei um jeito. Então Prota, preparou? Podemos ver que o nosso Prota deu a famosa corada. Pega o estilo da nossa wife, ai, apaixonei. Não se preocupe, apenas me siga. Então nosso Prota andando atrás dela fala, caramba, obrigado por cuidar tanto de mim. Me dá um manto furtivo e me mostrar uma passagem secreta. Rapaz, da última vez que você confiou numa mulher, não deu muito certo não, mesmo que nosso wife seja good, sei lá, né? Desde quando uma empregada conhece uma passagem secreta e tem um manto furtivo, e não um, dois. Então ela fala, não tem problemas, temos que ajudar um aos outros afinal. E aparece uma nova tela do sistema, você obteve uma nova característica, furtividade. Então Prota Pensamentos fala, isso daí ganha uma característica da hora e de graça. Então ela fala, você só tem que sair por aqui agora, senhor. Posso te trazer até aqui por causa da regra, e podemos ver uma porta lá atrás, e tô achando que isso vai dar merda. Então Prota fala, isso é mais do que o suficiente, muito obrigado por hoje. Sem problema, tenha uma viagem segura de volta. Então Prota Pensamentos fala, não sabia que uma pessoa tão gentil assim existia no Arcane Soyu. Ela é linda também, assim, quando eu ficar mais forte devo devolver o favor. Aliás, qual é o nome dela? Eu tenho um cartão de visita. Ué, então Prota faz aquela cara de pânico que fudeu. Eu acho. Espera, o quê? Associação de Super-Humano, recepção. O nome dela é Barrek Sorin. Esse é o nome de um dos 3 personagens guerreiro mais forte do jogo. É uma berserk tão simples, mas sempre teve uma aparência tão assustadora. Achei estranho que o rosto dela me parecia familiar e podemos ver que o nosso Prota tá chocado. Ela sempre teve os olhos tão assustadores que eu nunca imaginaria. Em pensar que a Barrek Sorin costumava ser uma pessoa tão gentil, graças a Deus ela está bem. O que diabos aconteceu com ela? O último, então podemos ver que o Cleitinho já fatiou um slime. Então ele começa a soltar uma aura insana. É bom ser super-humano, minha bunda. Estive limpando essa caverna de monstros por uma semana sem parar. Eu vou morrer de tanto trabalhar. Ah, só terminei uma caverna e já estou cansado assim. Essa eficiência tá uma merda. É tudo, características equipadas. Rapaziada, eu não sei se vocês perceberam, mas eu tô conseguindo falar características perfeitamente sem gaguejar, sem pestalejar, sem errar nada. É muito bom, eu larguei de ser gago. Brincadeira, rapaziada, é só pra dar aquela descontraída. Voltando ao foco. Porque tive que focar todas as minhas características na barreira de mana. Se eu pudesse personalizar ela na minha especialidade na limpeza da caverna, teria acabado horas atrás. Não posso fazer nenhum outro trabalho por causa desse maldito debuff também. Preciso de uma poção para camada neutra para eliminar a fé divina. Mas é tão caro que esse trabalho de limpeza não vai cobrir os gastos. Podemos ver o Prota todo acabado, ajoelhado no chão, pensando, meu Deus do céu, o que eu fiz da minha vida? Claro que ele não falou isso, mas ele queria. Então o Pocket Dale começa a tocar. Quantas vezes esse cara vai ligar? Que chatice. Já chega de você, cara. Então na hora que ele ia clicar pra desligar, ele falou, espera. E começa a soltar aquele sorrisão que ele sempre solta de maníaco. Acabei de ter uma grande ideia. Então corta para a frente de uma agência e alguém fala, minha nossa, Guerreiro Kim, aquele que superou a febre divina sem ser batizado. O homem que começou com o circuito de 6 camadas. E podemos ver que é o calvão de cria babando o ovo do Prota. E o Prota fica como, meu Deus do céu. É uma grande honra ver o homem dos rumores. Rapaziada, caso o áudio estiver dando umas pipocadas, porque não tem jeito, rapaziada. É porque a merda do meu microfone, não é microfone, eu meio que uso o microfone do celular pra gravar. É uma merda. Então como eu não tenho o microfone, o áudio fica essa merda que tá aqui mesmo, uma bosta. Então não tem pra onde correr, rapaz. Eu tô duro, tô pobre, não tenho um dinheiro pra comprar um fone, então sustenta, rapaziada, sustenta até aparecer um milagre na minha vida. Então, voltando ao foco. Sim, bem, as coisas acabaram acontecendo desse jeito. Enfim, você encontrou o trabalho que eu pedi? Meu Deus, nem me fale. É tão difícil porque o Nectar é um remédio que só pode ser obtido por super-humanos de nível 5 ou maior. Se não conseguiu, vou embora. Não, espera! Esse é um assunto e vão ver no meu contrato exclusivo com você, então tenho que conseguir, não importa como. Claro que consigo. Prota já dá aquele sorrisinho e ele pensa, sendo o diretor Xion desesperado por um contrato com um super-humano, sabia que ele iria encontrar um pedido com o Nectar como uma recompensa. E o Prota pergunta, e o conteúdo da missão? Por acaso já ouviu falar da número 1 e segurança? Número 1 e segurança? Essa é a primeira vez que eu ouço falar de uma empresa de segurança. É uma companhia militar privada, uma das 10 maiores da indústria. O presidente e a vice são um casal.
ocidental. Ambos são de famílias de artes marciais tradicionais, então suas bases são sólidas. O que uma família rica como essa estaria precisando para emitir um pedido? O filho deles é um problema. Ele já passou dos 20, mas ainda não despertou como um super-humano. Mesmo que ambos os pais sejam de famílias de artes marciais, os rumores dizem que ele acumulou mana de nível 8, mas ainda não despertou. Essa é a parte misteriosa. A condição deles é de um tipo de guerreiro de nível 1 ou maior. Então serve para você, senhor guerreiro. E o prota, já dá aquele sorrisinho. Então vamos dar uma olhada neles. Então corta para outro lugar e nós podemos ver uma mansão insanamente insana. Então nós podemos ver alguém sentado no sofá tremendo. Então quando nós vai ver quem é que tá tremendo, nós vê o Calvão tremendo na base. Então ele fala, parece que o presidente e a vice estão bem ocupados. Não são do tipo de se atrasar. Então o prota fica pensando, essa deve ser uma casa bem cara. Perdão por fazê-los esperar tanto tempo. E o velhote treme na base. E o prota fica com a cara de bocó. Então nós podemos ver o casal do ano. Então a Milfi fala, somos os clientes, senhor Jogu e Lemie. Não sei se o nome deles estão errados ou estão certos. Se tiver errado eu tô nem aí. Se tiver certo também tô nem aí. Foca. Então o velhote já levanta. Não foi nada. Então o velhote já se curva. Obrigado pelo tempo de vocês. Então meio que o prota já se curva encarando eles com uma cara feia e pensa, eles devem ser ao menos super-humanos de nível 6, né? Ambos possuem uma quantidade considerável de mana. Então o velhote fala, dá pra ver que esse aí é fraco só de olhar. Então a mulher dele fala, não fale assim, se vai ser desse jeito é melhor você voltar para o seu quarto. Então ele senta no sofá e fala, não posso. Tão teimoso, por favor sente-se. Sim senhora, obrigado. Vendo como vieram até aqui, imagino que vão aceitar o nosso pedido, certo? Então o prota fala, mas primeiro gostaria de checar a condição do filho da senhora, se há uma razão que está impedindo ele de despertar. Então o velhote cheio de ódio já dá um socão na mesa e fala, você realmente acha que eu diria isso para um novato como você? Querido, me desculpe, ele está agindo assim porque tem a ver com o nosso filho. Não é algo que possamos dizer para alguém de fora. Se aceitar o pedido, vamos chamar o nosso filho e explicar a situação. Tenho certeza que você também está precisando de um néctar, não é? E podemos ver a aura insana do prota. Então o prota começa a pensar, há um problema com o filho deles que precisa ser mantido em confidencial. Eles sabem exatamente o que precisam. Estou tendo cada vez mais certeza. Então o prota já mete aquele sorrisinho falso na cara e fala, certo, então vamos aceitar o pedido. Por favor, chame o filho de vocês. Então a porta abre e o meliante entra na sala. Olá, me chamo Geol Woujin. Acho que tá certo. Sim, prazer em te conhecer. Não consigo sentir nenhuma mana vindo dele, que suspeito. Então o prota olha pra baixo e fala, Woujin, você tem uma luva bem legal. E podemos ver que tem uma espécie de círculo mágico na luva dele. Então o Woujin fala, é mais do que eu mereço, mas eu sempre a uso por gratidão. Imagino que sim mesmo, porque você precisaria de um selamento bem forte de mana. Depois que o prota fala isso, todo mundo fica em choque. Então o prota já mete um sorrisinho. Tive certeza assim que vi as luvas. Mesmo que seja assuntos envolvendo questões e críticas da sua família nobre, você deliberadamente escolheu as condições de solicitar um super-humano nível 1 do tipo guerreiro e usar o néctar como isca para me trazer até aqui. O senhor Woji também foi trazido pela ordem do velho pai, não é? A razão por qual seu filho é incapaz de despertar foi porque ele rejeitou o batismo e selou a sua mana para poder evitar a febre divina, enquanto não podia anunciar isso publicamente porque estava sofrendo. E deve ter ouvido sobre o rumor de um super-humano de nível 1 que superou a febre divina e decidiu me procurar. Então nós podemos ver o Woji suando. Então ele fala, incrível, não precisamos explicar mais nada então. Quase achei que você fosse um protagonista de uma série de detetive. É só uma simples questão de ler a situação. E podemos ver o prota sorrindo por fora, mas por dentro tá igual um psicopata maníaco. Então ele pensa, não tem nada a temer quando se conhece o futuro. No momento que vi a foto já entendi, porque no futuro o Woji se torna um paladino da vanguarda da ordem do velho pai. Ele recusou o batismo e segurou, mas seus pais perderam o poder. Então ele sucumbiu e se juntou à ordem do velho pai. Então nós podemos ver uma pessoa andando e essa pessoa fala, senhor, e quando nós vai ver, então nós podemos ver a família do Woji toda fofinha. Então o velhote fala, tem algum jeito do Woji escapar do batismo? E o prota começa a pensar, ele estava tão arrogante alguns momentos atrás e agora tá agindo todo gentil. Então o prota fala, claro que tem. Então o prota começa a pensar, joguei o Arcane Soul por 10 milhões de horas, é claro que sei como explicar. Então o prota bota a mão no ombro do Woji e fala, senhor Woji, conheço essa dor, sofro com ela também, confie em mim, vou te tirar dessa. E o Woji chorando, senhor. Então os dois se abraçam. E o prota pensando, não me importo se você e a santa ousam tentar me batizar em um
encontro nojento como esse. Seu futuro subordinado está do meu lado agora. E só pra finalizar a obra por aqui, o Prota solta aquela cara de psicopata como sempre, tá ligado, velho? Essa cara é muito insana. E tropa, infelizmente acabou por aqui. Esse é o único capítulo que saiu. Então quando sair mais, né, tomara que não demore um século para lançar a parte 10. Então eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Então até o próximo vídeo e fui!